Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo vamos falar muito sobre as categorias de base do Vasco da Gama. Vamos falar e é pauta esse jogo importantíssimo envolvendo Vasco da Gama e Coritiba. O técnico Diniz deverá ter mais 2 reforços para essa partida aí, jogadores voltando, se recuperando aí de lesão, e a gente vai falar sobre essa situação da censura, da lei da mordaça, ou se você preferir, esse código de ética aí. Perfeito? Peço a você para se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, você que já foi inscrito, nos dê novamente a sua inscrição, deixe o seu joinha aí para impulsionar esse vídeo para uma quantidade maior de vascaínos e ativem o sininho. Bom, meus amigos, categoria de base do Vasco da Gama. Hoje é um dia decisivo. Pela Taça Guanabara, terceira rodada, o Vasco da Gama vai à Ilha do Governador para jogar contra a Portuguesa da Ilha. O Sub-17 do Vasco da Gama vai a campo a 1h da tarde e o nosso Sub-15 vai jogar contra a Portuguesa da Ilha às 15h da tarde. Perfeito? O jogo de mais expressão com certeza é o jogo contra o Santos na categoria Sub-20, onde o Vasco da Gama busca uma vaga nas quartas de finais do Campeonato Brasileiro. Perfeito? Esse jogo acontece lá no CT Rei Pelé, na cidade de Santos. Terá transmissão às 15h15 pela Eleven Sports. Perfeito? E é o seguinte, o Vasco precisa torcer aí por um tropeço do Internacional e do Fluminense. Essas duas equipes tropeçando, o Vasco passa. O Vasco que está na 10ª colocação e 8 passam aí para a próxima fase. Vamos falar aqui sobre Vasco da Gama e Coritiba. Jogo importantíssimo, não existe outra alternativa, torcedor vascaíno. O papo é reto, 9 rodadas faltando aí para o término da Série B e o Vasco precisa vencer 7, ou seja, obrigação total do Vasco da Gama vencer a equipe do Coritiba, o Coritiba que não vence há 3 jogos. E é o seguinte, o Vasco preferiu ficar um dia a mais lá no Maranhão, não entendi muito bem essa logística, deu folga para os jogadores ontem e os atletas do Vasco da Gama se reapresentaram pela manhã desta terça-feira no CT Moacir Barbosa. O nosso treinador Fernando Diniz deverá contar com o retorno aí do Andrei e também do Léo Jabá. Eles devem estar à disposição, pelo menos para ser relacionado. O Léo Jabá deve começar no banco, mas o Andrei é um dos caras de confiança aí do Fernando Diniz. Vamos ver se o Fernando Diniz vai fazer modificações aí na lateral direita e se ele vai ter coragem de tirar o Marquinhos Gabriel, que não está jogando rigorosamente nada. Com relação à situação do ingresso, já disse aqui, venda híbrida, você que já tomou as 2 doses, não precisa fazer aquele teste, só pagar o seu ingresso, e você que só tomou a primeira dose, infelizmente vai ter que perder um dinheiro aí para o laboratório. Perfeito? Vamos torcer para o Vascão. Acho que o Vasco ganha do Coritiba por 2-1. Perfeito? Vai ser um jogo difícil, mas o Vasco vai vencer. Agora a gente vai falar aqui sobre a lei da mordaça, ó. Sabe o que eu falei? Eu tô pensando fazer os meus vídeos agora assim, ó.
censura, código de ética, chame da forma como vocês quiserem. A liberdade de expressão do indivíduo tem que ser respeitada. O que essa diretoria está fazendo aí, eles querem fazer um código de ética. Eles querem dizimar os canais de YouTube numa tentativa frustrada de intimidar. Só porque eles têm o judiciário na mão. Aí eles querem intimidar as pessoas. Eu quero falar aqui pro seu Jorge Salgado. Seu Jorge Salgado, eu estou respondendo esse processo. Você me processou com o maior prazer e com o maior orgulho, Jorge Salgado. Com o maior orgulho. A verdade prevalecerá. Se você ou alguém derrubar o meu canal, vou fazer outro canal. Simplesmente dessa forma. Tem canal de YouTube que é covarde, né? Comigo aqui não. Repito, a verdade vai prevalecer. Você sabe o que é ética, Jorge Salgado? É não ser estelionatário. É não meter um 71 durante a campanha eleitoral e prometer para o torcedor vascaíno 70 milhões de reais. Você sabe o que é ética, Jorge Salgado? É um presidente, obviamente, não se preocupar com a situação do compliance. Ele emprestar dinheiro para ele mesmo. Vamos falar de ética, Jorge Salgado? Jura que você quer falar de ética? Falta de ética é mandar 186 funcionários embora. Falta de ética é você privar o quadro social do clube ao lazer. A sede náutica da Lagoa está lá fechada. Ou melhor, do calabouço está lá fechada. Isso é falta de ética. Falta de ética, Jorge Salgado, é você ir num canal de YouTube, igual você fez lá no Atenção Vascaínos, e dizer que o primeiro dinheiro que fosse entrar no Vasco, você ia botar no seu bolso. Falta de ética, Jorge Salgado, é você simplesmente ter uma dívida inicial com o clube de 3 milhões de reais e hoje está na casa de 26 milhões. Então essas coisas eu vou continuar falando aqui no meu canal, independentemente de ser processado. Porque essas coisas aí são notórias, publicadas. Se tem setorista que cobre o Vasco, que é covarde, eu não posso fazer nada. Se a imprensa não se manifesta, quer falar de ética? Mostra aí a listagem da Eleja Online. Mostra pra gente quem votou, o mapeamento. Vocês não têm vergonha na cara, vocês não têm moral nenhuma para falar de ética. Vocês são impostores, golpistas e farsantes. Estou me referindo aqui ao Jorge Salgado e todos esses conselheiros eleitos, aí, isso vai para o Júlio Brandt também, se estende a ele. Perfeito? Então a gente vai se falando. E é o seguinte, se o canal cair, a gente faz outro, não tem problema nenhum. Meus amigos, a verdade prevalecerá. Esses caras não têm coragem de olhar a gente nos olhos. O Vasco é dos vascaínos, o Vasco não é desses senhores. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!